4:23. João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adorador está em falta. A igreja está cheia, mas adorador está em falta. Por quê? Porque para se tornar um adorador, nós precisamos adquirir certos conhecimentos. Nós precisamos ter certo entendimento. E tudo que Deus fala na Bíblia, Ele fala para a gente construir, principalmente na nossa mente. Então nós temos que ler um livro bom, nós temos que ler a palavra. O livro que você lê alimenta você, muda você. Vai te moldando ali, o livro vai te ajudando. Pessoalmente, seria isso. Você vai ler um livro, Deus vai falando com você pessoalmente. A palavra de Deus vai te transformando. É como se o livro te desse a dica e a palavra transforma. A Bíblia vai transformando a gente. Vai mudando a nossa mentalidade, o nosso pensamento. Mas se a gente for preguiçoso em relação à leitura de um bom livro, a leitura da palavra, nós vamos ficar na igreja e a gente vai ficar pensando que o Pai procura verdadeiros adoradores. O que é um verdadeiro adorador? Então o povo tem noção que adorador é aqui. Eu sou um adorador da casa de Deus, eu canto. Adoração é só isso? Não, essa aqui, na verdade, depende do jeito que se canta ou que se prega, a adoração depende de como a gente está, inútil. Não surte efeito nenhum. Se a gente não fizer a coisa com sabedoria, com entendimento. Tanto eu pregando como alguém adorando, é a mesma coisa. Se não tiver o entendimento, se a gente não buscar o conhecimento, né? Fazer o que a Bíblia orienta a gente buscar o conhecimento, então a gente vai pensar que adorador é só isso aqui. Ou então só isso aqui. Nós temos exemplo de adoração. Um exemplo humano de adoração. Para a gente entender o que é adoração, o que Deus está pedindo para a gente. Um exemplo humano de adoração de Abraão. Abraão, vai lá e sacrifica o seu filho. Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. O meu filho não é maior do que o Senhor. Meu filho não pode ser maior do que Deus. Então eu vou lá e vou sacrificar o meu filho. Um exemplo de adoração. Foi preciso muita coragem para fazer aquilo. O que a gente não faz por causa de um filho? Tem gente que perde a casa. O filho ficou doente lá e ele vai vender a casa para ajudar a curar o filho e vende. E a pessoa dá a vida pelo filho. Tá precisando do coração, serve o meu? O meu filho, a gente dá a vida pelo filho. Então Abraão é um exemplo da verdadeira adoração. Abraão deu para Deus tudo que ele tinha. E o tudo é o filho. Quando a gente ouve essa expressão aqui, você tem que dar tudo para Deus. Não é casa não, nem carro não. Nem vai, nem dá. Você vai entrar numa fria. O tudo que Deus quer é o tudo da gente. O que ele pediu para Abraão? Tudo. Abraão deu tudo que tinha. O que era o tudo de Abraão? Era o filho. Isso é dar o tudo para Deus. Então, um exemplo de adoração. Abraão era um verdadeiro adorador. Ele deu tudo que ele tinha para Deus, deu filho. Essa é a verdadeira adoração. Um exemplo de adoração divina. Deus deu seu filho para morrer no nosso lugar. Um exemplo de adoração divina e uma adoração humana. Abraão é o exemplo de uma adoração humana. Então, você acha que isso aqui é muita coisa que a gente faz na igreja? Você acha que isso aqui é muita coisa? É nada. Isso aqui não é nada, né, Pedro? Abraão adorou a Deus com o filho. Se adora cantando. Qual que é mais fácil? Cantar é mais fácil. Qual que é mais fácil? Pregar, Floresvaldo, ou entregar o filho? Pregar é mais fácil. Então, ser um verdadeiro adorador é mais difícil, mas é uma construção que Deus vai fazer na vida da gente. O que é ser um adorador? É colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Vamos colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Vamos adorar a Deus.
Colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser o centro de tudo. Então Abraão, ele conseguiu esse feito, ele foi lá sacrificar Isaac. Como é que a gente adora a Deus? Principalmente com santificação. Vou santificar minha vida, vou adorar a Deus. Então cantar é mais fácil, pregar é mais fácil, santificar já é mais difícil. Eu vou adorar a Deus com a minha santificação, com a minha fidelidade, eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus com a minha fidelidade no mundo que a gente está vivendo hoje. Fidelidade está muito difícil, está escasso. Mas eu vou adorar a Deus com a minha fidelidade, com a minha santificação. Eu vou dar o meu tudo para Deus. O tudo que Deus quer é o seu interior, é o meu interior, é tudo que Deus quer. Vamos dar tudo para Deus essa noite? Vamos, aí eu vou pegar lá meu carro para... Não, não é isso não. Esse é o menor, aliás. Vamos dar tudo para Deus essa noite? Vamos, vou lá pegar minha casa, vou trazer a escritura aqui. Não, esse é o menor, esse é o mais fácil. O tudo que Deus quer, Ele quer meu interior, minha santificação. Ele quer a minha fidelidade para Ele poder trabalhar através da minha vida e alcançar outras pessoas para a salvação. Glória a Deus. Então, eu vim fazer uma campanha nessa noite, hein, Pedro? Você vai dar lá o mercadinho para mim, Pedro, essa noite? Não dá não, que é fria. Não entra nisso não, isso é doutrina da emoção. Se Deus colocar no seu coração, Deus falar diretamente com você, você faz. Deus falou com Abraão, ele deu filho. Deu tudo que ele tinha. Então Deus quer o nosso tudo, é a nossa santificação, nossa fidelidade, é tudo que Deus quer. Para a gente poder ser instrumento, Ele passar através da gente para alcançar outras vidas. É isso que Deus quer, que a gente dê tudo, mas tudo da nossa fidelidade. Tudo da nossa santificação, tudo da nossa mente, tudo do nosso pensamento. Então, qual é a palavra hoje? Vamos colocar Deus, a adoração tem que estar acima de tudo. Repete comigo assim, a adoração tem que estar acima de tudo. Então, a adoração tem que estar acima de tudo. Vamos ver o que é adoração acima de tudo. Vamos aqui em Lucas 7, de 36 ao 38. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora. Então Jesus foi convidado para ir na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, está lá na cidade, entra uma mulher pecadora. Pecadora, dá para entender que era uma mulher que andava errado. Alguns estudiosos, algumas pessoas falam que ela chegou lá de minissaia, onde Jesus estava de batom, de brincão. Eles falam isso quando é uma mulher pecadora, né? Que ela chegou lá de batom, de minissaia, né? Aquele cílios postiço, né? Então ela chegou lá e pegou o negocinho dela e foi adorar Jesus. Ela quebrou lá o negocinho, ela começou a chorar e limpou os pés de Jesus com o cabelo. Mas ela era uma... O que Deus ensina pra gente? Que a adoração está acima do seu pecado. Não é porque você errou que você vai deixar de adorar a Deus. Põe Deus tudo em primeiro lugar acima do seu pecado. Ah, eu estou em pecado. Jesus, a mulher chegou lá de minissaia, sapato alto, brincão grandão, né, batonzão vermelho, olhos postiços e tal, aquelas coisas lá. E ela chegou lá e Jesus rejeitou a adoração dela. Falou, não, vai ficar registrado. O dia de hoje que essa mulher fez aqui vai ficar para sempre. Nós sempre vamos lembrar dela lá na igreja que ela fez aqui. Você não pode desistir por causa do seu pecado. Você não pode desistir porque você errou. Obrigado, Dani. Você não pode desistir porque você errou ou porque você cometeu um pecado. Na hora de orar, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Eu vim te adorar, não há Deus como o Senhor. Depois você confessa o seu pecado. Ele tem que estar acima, a adoração tem que estar acima do nosso pecado. Por que eu estou falando isso? É para a gente pecar e gostar do pecado? Não, é para a gente não desistir por causa do pecado. Ele recebe a nossa adoração em qualquer circunstância. Porque Ele sabe que nós vamos errar. Ele sabe que nós somos gente carnal, gente fraca. Ele sabe disso. Que a gente não busca como deveria buscar. Que a gente não tem o entendimento que a gente deveria ter, que nós estamos crescendo, nós estamos se desenvolvendo. Então, a mulher chegou lá, pecadora, ela é conhecida como pecadora.
Nenhuma daquelas pessoas daria chance para ela, mas Jesus deu. Ah, a senhora é pecadora? Unge aí, me enxuga meus pés aí com o seu cabelo, tá bom, depois eu acerto com a senhora, porque Deus não aprova pecado. Deus não tolera pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Depois eu ajeito a vida da senhora, a senhora vai aprender a se vestir, vai pôr uma roupa bonita depois, vai me servir. Quando a senhora for, vai ser lembrada desse negócio que a senhora fez aqui. Deixa Deus arrumar as coisas depois. Adora, coloca Deus acima do seu pecado. Deus, eu errei mesmo, eu estou aqui, mas primeiro eu vou te adorar, eu vou te louvar. Dá o que você tem para Deus. Dá os seus erros, dá o seu vazio, dá a sua bagunça. Deus fez uma bagunça danada aqui. Dá a bagunça para Deus consertar. Dá seus erros para Deus consertar. Tem consequência, tem tudo, como foi pregado aqui no começo. Não escapa nada. Mas precisamos aprender a dar as coisas para Deus. Dar o nosso tudo para Deus. Sua tristeza, sua angústia, sua depressão, dá tudo para Deus. Adora a Deus. Né? Adora a Deus. Então, esse é o tipo de vida que Deus quer que a gente tenha, que a gente cresça em adoração. Que a gente possa crescer em adoração, né? Esse é o que Deus quer que a gente cresça. Para a gente crescer na adoração, qual é o caminho? A Bíblia ensina muito. Para a gente ter esse tipo de pensamento, esse tipo de fé, esse tipo de coragem, esse tipo de prazer de entrar na presença de Deus, é preciso muita oração. Por que a Bíblia fala de muita oração? Porque a oração tem poder. A oração tem poder de dar para nós um padrão de pensamento elevado. Ah, eu vou sumir da igreja porque eu pequei, vou abandonar Deus, né? Vou me afundar mais no pecado porque eu me afundei. Isso aí é falta de oração. A pessoa, quando erra, ela quer se aproximar de Deus. Eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim, trata de mim. Mas eu quero continuar te adorando, eu quero continuar te louvando, eu quero continuar te glorificando. Isso porque a oração nos dá um sentimento elevado. Nos dá um padrão de pensamento elevado. Você não pensa em desistir. Você não fica pensando em desistir. Você não fica como o povo no Egito, toda hora queria voltar para o povo no deserto, toda hora, porque faltou água. Tinha um pão, mas não era aquele pão que eles queriam, eles chamavam de pão vil, pão que não satisfaz, né? E toda hora queria voltar para o Egito. Você vai pegar a história do povo de Israel, eles só falam isso. Ah, eu quero voltar para a terra do Egito, eu quero voltar. Lá a gente tinha peixe, lá a gente tinha melão, lá a gente tinha cebola. Eles sabiam de onde tinha saído, mas não sabiam para onde estava indo. Eles sabiam de onde tinham saído, mas não sabiam o lugar onde Deus ia levar, que era poderoso e maravilhoso. Às vezes a gente está na igreja, a gente sabe que veio do mundo, mas não sabe para onde Deus quer nos levar. E Deus quer nos levar para fontes de águas vivas. Deus quer nos levar para fonte de águas novas. Essa vidinha nossa aqui de lixo, Deus quer tirar e quer nos dar um avivamento. Deus quer nos renovar, Deus quer nos capacitar, Deus quer nos dirigir, Deus quer nos conduzir e Deus quer pôr palavras de ordem no nosso coração. Amém. Então nós sabemos, eu vim lá do mundo, né? Eu vivia lá no mundo, sofria e tal, agora eu estou aqui também, mas continuo reclamando. Você conhece uma pessoa, se ela está de bem com Deus ou não? Como é que você conhece o povo de Israel? Por que o povo de Israel era fracassado? Como é que a gente conhece? Por aquilo que eles falavam, só falavam voltar atrás. Deus nos tirou do Egito, nos trouxe para cá, vai nos levar para a terra prometida. Mas já é sabido de nós vamos ter problema, nós estamos no deserto. Faz parte da caminhada. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter luta. Aí você vai ficar, eu fui levar o domingo o Murilo lá no médico, né? Falou, acho que eu vou desistir de Jesus. Não, você não vai desistir de Jesus, não, faz parte da caminhada. Você vai adorar a Deus, obrigado que o Murilo está vivo, está bem, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu vou voltar para o deserto. Ele só pensava em voltar para o deserto. A única conversa que aquele povo conversava, eles entendiam que o mundo era colorido. Que o mundo era um mundo sem problema, que o mundo era um jardinzinho bem bonito. A ideia deles era essa. O mundo não é colorido, não é bonito, não é um jardinzinho. O mundo é guerra. E nós já sabemos disso. O que Deus quer nos colocar? Num pensamento superior, num sentimento superior. O que Deus quer? A gente adorando.
Ah, mas eu fiz uma bagunça aqui, eu sou mulher pecadora, né? E levou o vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés chorando, rogava-lhes com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Hoje o povo só quer água, né? Só vai na igreja para receber a água, água ungida. A maior água ungida é essa que sai dos nossos olhos. Essa que a gente bebe é bom, é um ponto de contato, Deus faz um milagre, mas você não pode buscar só isso, só água ungida. Então tem uns crentes hoje que só dá água ungida. Não tem mais entendimento de nada. Então, o que acontece? Estando por detrás, os seus olhos chorando, rogava-lhes com suas lágrimas, enxugava os seus próprios cabelos, beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu convidado disse: se esse for o profeta, bem saberia que essa mulher tocou nele é pecadora. Então, nossa adoração tem que estar acima do nosso. Eu vou te adorar, não vou desistir por causa de pecado, não. Depois o Senhor me acerta. Depois o Senhor me dá disciplina, depois o Senhor vê o que o Senhor vai fazer comigo aí, mas eu não vou desistir, não, vou adorar. Nossa adoração tem que estar acima do pecado. Nós estamos fazendo apologia ao pecado? Não. Nós vamos adorar e Deus vai mostrar os caminhos para resolver o nosso pecado. Deus vai dar o caminho, Deus vai dar a direção para o nosso pecado, para a gente resolver o nosso pecado. E aliás, Jesus assumiu o nosso pecado, então quem entende de pecado é Jesus. Quem tem o remédio certo é Jesus. Então, na adoração, ele vai nos ensinar o que nós vamos fazer. Na adoração, um homem que dá o filho, quando chega um problema lá, e tem um problema, né? Deus mandou ele sair da terra dele, levou o sobrinho, quis ajudar o sobrinho, vamos comigo, eu vou ajudar você. Ele não tinha nada, o sobrinho, era um pé rapado. Vamos aí, eu vou levar você, e vamos junto. Aí começou a crescer. Começou a expandir. O sobrinho começou a arrumar contenda, mas ele está arrumando contenda com o adorador. Sabe o que o adorador falou para ele? Eu sei que se tem uma coisa que Deus não trabalha é na contenda, é na briga. Aquilo que você estava falando. Marido que briga muito com a mulher, Deus não ouve a oração. Sabe o que ele falou? Deus não opera em contenda. Abraão, muito esperto, sensível a Deus, Deus não opera em contenda. Então, eu vou ter que tomar uma decisão difícil. Você vai para um lugar, eu vou para o outro. Escolhe para onde você quer ir. O Ló escolheu a parte mais linda e Abraão foi para o lugar mais feio. O que aconteceu? Deus abençoou Abraão. Porque Deus não participa de contendas. Deus ele tem ranço de contendas, de briga entre irmãos, família. Deus não participa de contenda. Aí Abraão falou para ele: você escolhe. Para onde você quiser ir, eu vou. Mas sabe por que aquilo? Porque um adorador como Abraão, quem já deu filho, um adorador, ele tem uma palavra de ordem dentro do coração dele de Deus. Ele tem uma palavra de ordem dentro do coração dele, dada por Deus. Então nós temos que ter essa palavra de ordem no ministério. Nós temos que ter a palavra de ordem em casa. Tem que ser dada uma palavra de ordem em casa. Nós temos que ter uma palavra de ordem no trabalho. Às vezes seu funcionário, não sei do que ele participa lá da religião dele, da macumba, ou que seja, isso não importa, ele tem que trabalhar. Mas às vezes você dá uma tarefa para ele, não vai fazer. E ele vai acabar te prejudicando, porque vai fazer as coisas errado, vai te dar prejuízo. Aí entra em nós uma palavra de ordem, uma palavra de coragem. Daniel pega lá uma cliente que não quer pagar. Ela quer andar de perua, mas não quer pagar. Então todo dia fica chorando. O que Daniel vai dar para ela? Uma palavra de ordem. A senhora procura outra perua. Vai dar mais certo. Eu contento com a senhora, não está dando certo não. A senhora procura outra perua. Então, se você juntar os funcionários, mandar tudo sair para a rua, é que nem na padaria, por exemplo. O dono da padaria, ele passa alguém na rua, ele pega pelo pescoço e joga dentro do balcão. Ela não sabe de nada, ele também não ensina. O cara não sabe trabalhar, ele também não ensina. Ele pega e joga lá. Eu falo para ele: rapaz, você tem que sentar com essa turma, fazer uma reunião. Aí, no primeiro atendimento, o cara já está com o dedo no nariz.
né? Aí você volta dele, tá com um palitinho na boca e vai servir você seu salgadinho, né? E vai assim. Aí vai no outro dele, tá espirrando na mão, ou então tá espirrando na pia. Porque não tem uma palavra de ordem, onde não tem profecia, o povo se corrompe, não tem uma palavra de ordem, o negócio vira bagunça. Se não tiver uma palavra de ordem. Agora, da onde vem essa palavra de ordem? Joelho no chão e olho fechado. Aí Deus dá a palavra de ordem. Joelho no chão, olho fechado. Aí Deus vai dando pra gente o que a gente precisa. Porque essas coisas, elas só vêm através do poder de oração. Nós nunca vamos ser um verdadeiro adorador se não tiver do joelho no chão. O princípio do verdadeiro adorador é joelho no chão. Precisamos crescer em oração. Já crescemos num monte de coisa, mas precisamos crescer em oração. Que tamanho que é o seu crescimento em oração? Que tamanho que é o meu crescimento em oração? Ah, você já cresceu materialmente, está desse tamanho. Mas você não se sente completo. Ah, na oração, nós estamos desse tamanho. Precisamos crescer em oração. E como é que a gente cresce em oração? Orando. Na oração, Deus vai falando o que a gente tem que fazer. Quem não ora só vê coisa feia, só vê fantasma. Jesus foi lá orar sozinho no monte, despediu os discípulos, falou, vai vocês na frente, eu vou me despedir aqui. Aí depois eu vou. Aí foi lá pro monte, orou, começou de manhã, saiu à tarde. Quando voltou à tarde, entrou no mar. O mar estava bravio lá, os discípulos sofrendo, gritando, vão morrer afogados. E Jesus andou sobre as águas. Quem ora anda sobre as águas. Anda em um pensamento diferente. Quem ora tem pensamento diferente. Quem ora tem sentimento diferente. Quem ora não vê fantasma. Quem não ora vai ver fantasma todo dia. Você vai conviver com gente que vai ver fantasma toda hora. Toda hora está reclamando, nunca está satisfeito com nada. Quero voltar para o Egito. Lá tinha cebola e lá tinha, né? Lá tinha cebola, lá tinha pepino, a gente comia. Mas você não viu, criatura, que você passou pelo Mar Vermelho agora. Deus abriu, fez milagres. Eles não viram o tamanho do milagre. Quem não ora não vê nada. Você vai andar com gente que não vê nada. Mas vocês não viram agora? Deus abriu um caminho, não tinha caminho. Não, nós queremos botar para o Egito, porque está faltando água. Deus vai dar água, calma. Tenha paciência, adore a Deus. Eu sei que é muito difícil você adorar a Deus quando você está com problema, você não consegue se concentrar. Mas se você romper isso, quando eu falo você, se eu romper essas coisas, nós vamos viver os milagres de Deus. Nós vamos crescer em oração. Eu quero orar, mas a Rede Globo me toma minha oração, me rouba. Eu quero orar, mas o celular me rouba. Quando eu vou ver, a primeira orada já é meia-noite, já estou dormindo com o olho aberto e um fechado. Perdi todo o meu tempo, o celular minou todas as minhas energias de oração. Disciplina. Vamos colocar disciplina para a gente ver o milagre de Deus. Sem isso, nós vamos ser um mero cantor. Na igreja, eu vou ser um mero pregador. Se não tiver oração, nós vamos ser um mero cantor, um mero pregador. Vamos cantar, vamos pregar. Fazer barulho, que nem lá, lembra o povo do bezerro de ouro? O povo fazia barulho. Mas não era barulho de quem venceu guerra, era um barulho normal. Não venci nada e estou aqui, né? Não venci nada na vida, estou aqui. Não estou vencendo nada na vida, estou aqui pregando. Precisamos pregar e vencer na vida, precisamos tocar e vencer na vida. Precisamos trabalhar e vencer na vida. Isso só vem através da adoração. Coração grato. Satisfeito com o meu ônix. Obrigado, Jesus, pelo meu ônix. Me ajuda a comprar o cabo de vela. Está dando problema. Obrigado por ele. Me ajuda a limpar ele, Jesus. Dá uma higienizada nele, está precisando. Nós precisamos ser contentes, satisfeitos com aquilo que nós temos. Vê se combina, Senhor, me dá um carro 2024, se eu não limpo nem o velho. Vai estragar o 2024, porque o espírito que está aqui vai para lá. Se eu não cuido nem do velho, como é que Deus vai me dar o novo? Então precisa aprender a ser grato com o que eu tenho hoje. Amanhã é outro dia. Deus pode fazer uma reviravolta amanhã e as coisas mudarem. Santificai-vos hoje, amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então nós precisamos disso. Eu tenho muita coisa aqui para ler, mas eu não vou ler. Eu vou parar daqui um pouquinho, que já deu para entender o que Deus quer da gente. Amém.
Deus quer da gente atitude de oração. É difícil. É muito difícil, mas para se tornar um verdadeiro adorador. O adorador é aquele que honra a Deus. Quando a gente fala em honrar a Deus, não é só honrar, a gente está acostumado a honrar com dízimo e oferta, né? Então, não é isso. Honrar a Deus é confiar em Deus. Estou honrando o Senhor, estou confiando em Deus. Eu orei, eu vou sustentar minha oração. Eu vou orar mais um pouquinho, aí vou orar mais um pouquinho, vou pagando o preço. É muito difícil ser um verdadeiro adorador. Por isso que o Pai procura, porque não tem muitos. Por isso que o Pai procura. O Mateus é o que o Floriano sempre lê. Bom, vamos aqui princípio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Buscar em primeiro, começa buscando, depois Deus acrescenta. Mas se não tiver busca, como é que Deus vai acrescentar? Princípio, né? Adorador, primeiro busca, depois Deus vai acrescentando. Qual que é o outro Mateus? 6,25, é o que o Flor sempre lê. Vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Tem outras coisas para ler, mas eu nem vou ler. Vamos falar só do jovem do Eliseu lá. Estava lá em Dotã, ele adivinhava os conselhos do rei da Síria. Aí ele foi para Dotã e chegou lá. Os soldados cercaram ele todinho, a cidade. Ele acordou cedo e falou: e agora, senhor, o que nós vamos fazer? O que Eliseu falou para ele? Eu vou orar por você, Deus vai abrir seu olho e você vai ver coisa nova. Oração abre os nossos olhos para ver coisa nova. Aleluia. Ele está vendo só problemas. Quem não ora só vai ver problemas, só vai ver a cidade cercada. Aí quando Deus abriu o olho dele, ele falou: ah, Senhor, agora eu estou vendo um monte de anjo. O que estão com a gente é muito maior do que aqueles que estão com eles. Por quê? Porque na oração tem um poder. Isso é pessoal, é para mim e para você. Entra no teu quarto, não precisa esperar ninguém. É uma atitude pessoal nossa. Orar, porque a oração traz poder. A oração dá pra gente a capacidade de ter um padrão de pensamento superior, sentimento superior. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente prega, quando é segunda-feira, estamos morrendo de ansiedade. A gente acaba só contando história. A gente não fica ansioso, não ande ansioso pela vida. O que você vai comer, o que você vai beber, Deus vai providenciar tudo, seu corpo, o que é a vez de vestir, Deus vai te dar tudo. Não é a vida mais do que alimento, você vai ter alimento, seu corpo mais do que as vestes. Observar as aves do céu, os passarinhos, nem colhe, nem ajuntam nada, e o Pai Celestial a sustenta. Chega na segunda-feira, nós somos mais depressivos do mundo. Por quê? Porque para conquistar isso tem que ter muita oração. Para você não viver uma vida de ansiedade no mundo que nós vivemos, para a gente não andar com essa preocupação toda, isso aqui é impossível aos olhos humanos, mas tudo é possível aquele que crê. Se a gente orar a Deus, o Senhor falou na sua palavra para mim não ficar preocupado, tira a preocupação do meu coração, mas precisamos orar, porque a oração vai nos dar poder para ver o mundo, para sentir o mundo de maneira diferente. Senão nós vamos ficar contando história aqui dos passarinhos do céu. Vale muito mais do que as aves e tal. Semeia, não colhem, nem ajunta em celeiro, com tudo. E vai virar uma historinha da carochinha. Se a gente não orar. E se nós orarmos, problema Deus não vai tirar não. Mas nós vamos enfrentar de maneira diferente. Aleluia. Nosso pensamento vai ser superior. Deus vai nos dar um entendimento diferente, com o olho fechado e joelho dobrado. Nós só vamos fazer a diferença com o olho fechado e o joelho dobrado. Nós vamos aguentar as lutas. E Deus, Ele é soberano em tudo. Nós temos aqui, por exemplo, eu sempre falo, eu já falei para vocês, o apóstolo Estevão Hernandes, um homem que faz muito para Deus. Faz muito, muito, muito para Deus. Mas quando o filho ficou doente, não pôde fazer nada. Orou, deve ter orado bastante, jejuado bastante, mas Deus não atendeu. Mas deu capacidade para ele superar aquilo, está vivo e está servindo a Deus. O bispo da Universal, tem um bispo famoso que o filhinho morreu com 12 anos. Universal, Igreja dos Milagres. Ele orou, jejuou, foi para o monte, fez tudo.
Mas Deus não ouviu. Mas deu capacidade para ele superar aquilo. Então, às vezes não acontece algumas coisas na nossa vida, mas Deus dá capacidade para a gente superar, para a gente enfrentar. Valdomiro, aquele homem é usado por Deus de forma tremenda e poderosa. A senhora não fala, não, no próximo culto a senhora vai cantar aqui. A senhora nunca falou na vida, nunca falei. E chega no outro culto, canta. Deus usa de forma extraordinária. Mas levou um golpe do genro extraordinário e Deus não fez nada. Porque Deus é soberano, mas deu poder para passar por aquilo, não desistiu, né? Ficou reclamando, ai, meu genro me deu um golpe aí de 800 milhões, então acho que eu vou voltar, Deus não gosta de mim, não. Dobrou a oração, levei o golpe, mas agora que eu vou dobrar a oração, porque Deus vai fazer um milagre. Ah, o filho morreu lá, mas vamos dobrar a oração, vamos para a igreja para orar, vamos para o jejum, oração, que Deus vai fazer um milagre. Não ficaram, acho que eu vou voltar para o Egito. Lá pelo menos a gente tinha pão, era escravo, né? Mas a gente tinha pão, repolho, comia cebola, tinha alho, tinha tudo, e tinha água. Vamos voltar para o Egito, era a conversa deles. Não podia ver um problema, queria voltar para o Egito. Se a gente não se cuidar, nós vamos ser crentes assim, murmurador, descontente com tudo. Se nós orarmos, vamos ser pessoa feliz, vamos estar contente com tudo. Deus vai dar uma palavra de ordem. Ah, eu quero subir na perua, mas não quero pagar não. O Daniel vai ter uma palavra de ordem, falando, então aqui a senhora não sobe não, só vai em outro. Mas nesse aqui não, pega outra Mercedes que passa aí da ITT. Nessa aqui a senhora não vai não. Palavra de ordem, lá no trabalho Deus vai dar palavra de ordem. Ah, eu quero fazer assim, o Flosório mandou pôr o portão quadrado, mas eu quero fazer redondo. Aqui você não vai fazer redondo, não. Você vai fazer em outro lugar. E Deus vai pôr outra pessoa melhor no lugar, porque vai ter palavra de ordem. Mas essa palavra de ordem é mandar, não. É o Espírito Santo que dá. Sabedoria para a gente conduzir as coisas. Eu tenho uma palavra de ordem no meu coração. Estamos aqui pregando, aí quarta-feira é o pastor Daniel, né? Nós estamos aqui, quarta-feira orando. Aí chega o Edir Macedo aí, né? Ele chega a ficar aí e tal. Você pensa que ele vai pregar? Não vai pregar. Pregador pode ser quem ele for, mas tem hora que ele tem que sentar e tem que ouvir a palavra. Quem era o Daniel? O Daniel que vai pregar. Nós vamos mudar na hora, vamos ficar emocionados. O Edir Macedo chegou aí, né? E ele vai pregar aqui, o Daniel senta. Não, o Daniel vai pregar quarta-feira. Na outra quarta-feira, se ele combinar, ele prega. Aí o Daniel senta na outra quarta e ele prega. Nós precisamos deixar de emoção. Vamos deixar dessas emoções. Aí o Florisódio é sexta-feira, ou Pedro, aí chegou o Soares, aí, ô Soares, você vai sentar hoje, porque o Pedro já tem a palavra, o Florisódio tem a palavra, hoje você ouve. Aí sexta-feira, se você quiser voltar e pregar, a gente combina. Não podemos estar mudando coisas, né? Ser crente biruta, maluco. Não tem grandão diante de Deus, todo mundo é igual. Então não tem por que a gente ter palavra de emoção, nós temos que ter palavra de ordem. O culto vai ser assim. Quem vai pregar hoje é o Pedro. Quantas pessoas eu já vi chegar na igreja? Lá embaixo, e onde vocês iam pregar, ou eu, e a pessoa está lá. Antes do culto, né? E ela pensa que nós vamos chamar ela para pregar. E ela fica lá. Depois sai com a cara desse tamanho. Por quê? Porque nós aprendemos a ser assim. Vai chegar 50 pessoas que Deus vai mandar. Nós vamos ficar bobo. Ah, é? Não, nós já acostumamos com a igreja pequena. O senhor senta aí, o senhor senta ali, vamos para o discipulado. O senhor vai aprender um tempo aí como é que funcionam as coisas. Depois você vai começar a trabalhar na obra. Ah, então eu vou para aqui para baixo, que eu chego lá e já deixo eu cantar. Então vai com Deus. Não tem problema nenhum. Nós já estamos acostumados com gente sair de igreja. Nós já estamos acostumados com a igreja pequena. Então o número não afeta mais a gente. Olha, fulano veio na igreja hoje, meu Deus, deixa eu beijar o seu pé para você ficar na igreja. Não, se senta aí, ouve a palavra. Serviu para você, serviu. Palavra é pura. Deus não precisa dar mãozinha nossa para ajudar ninguém, para converter ninguém. Então nós precisamos deixar dessas emoções. Nós já somos acostumados com a igreja pequena. Então se ela for para mim mesmo, não tem problema nenhum. Chega e senta aí. Ah, mas sou delegado de Carapicuí, então. Você é delegado, mas precisa sentar e se sujeitar àqueles que já estão na igreja. Submeter aquilo que já tem na igreja, o que é a estrutura da igreja.
Vamos se impressionar com nada? Não. Ah, mas é um templo grandão. Aí Jesus falou que não vai ficar pedra sobre, vai cair tudo. O nosso vai dar menos trabalho para Jesus derrubar. É pequenininho. Então, irmão, não vamos se empolgar com ninguém. Nós mantemos a palavra de ordem, mantemos a ordem no negócio. Sem empolgação nenhuma. Nenhuma. Precisamos manter a palavra de ordem. A estrutura que Deus tem nos dado é assim. Deus vai mandar a pessoa? Vai. Vai mandar logo 50, você vai ver. E como é que vai ser? Vai sentar tudo e aprender. Na outra igreja eu era o dono, o semideus, mas que você vai ter que sentar e aprender a se sujeitar, quem está na igreja, a direção da igreja. Depois, se você acostumar com a visão, você fica, mas primeiro tem que sentar. Deus vai nos dar a palavra de ordem. Palavra de ordem. Lá no seu trabalho, passou dos limites com você, Deus vai te dar uma palavra de que o seu patrão vai ficar de boca aberta. O que? Eu não pensava que você era assim, não. Mas eu sou assim, Deus dá a palavra de ordem. Então Deus vai dar pra gente o que a gente tem que fazer bem clarinho, sem confusão. Mas precisamos dar primeiro tudo para Deus, a nossa santificação e a nossa fidelidade, é o principal. Joelho dobrado e olho fechado. E aí nós vamos ouvir Deus falando com a gente o que Deus quer fazer na nossa vida, em nome de Jesus.